Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Para aqueles que já me conhecem, é um prazer revê-los. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Gabriel Becker, sou psiquiatra e coordenador do Departamento de Parafilias da ABENS. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso evento correlacionando o âmbito das parafilias e o âmbito da bioética. Eu vou logo iniciar o meu compartilhamento de tela, porque eu gostaria... Eu vou logo iniciar meu compartilhamento de tela, porque eu gostaria de apresentar para vocês o nosso time do debate de hoje. Eu, Gabriel Becker, vou fazer a moderação e a apresentação de alguns aspectos bastante conceituais, quase que um prelúdio do que vai ser falado na sequência, e os palestrantes propriamente ditos serão a doutora Luíse de Lemos Bremberger, já conhecida de vocês, ela é psiquiatra, membro do Departamento de Parafilias. Talvez vocês se lembrem dela, porque ela que faz a coordenação do nosso grupo de WhatsApp. E hoje a gente conta também com a ilustre presença do Dr. Henrique Soares Paiva. Ele é médico psiquiatra, psiquiatra forense pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem atuação prática e acadêmica relacionada à psiquiatria clínica e forense em São Paulo e no núcleo de psiquiatria forense da mesma instituição. Tá bem? Então, a Luíse, vocês já conhecem, o Henrique eu apresento para vocês. Hoje a gente vai falar a respeito, como eu havia dito, dos aspectos bioéticos e forenses relacionados ao contexto das parafilias. Denuncio ou não denuncio? Espero que a gente consiga responder, ou pelo menos ensejar uma resposta para essa pergunta ao final da nossa apresentação de hoje. Antes de passar as falas do Henrique e da Luíse propriamente ditas, algumas palavras, né? Quando a gente fala a respeito de bioética e parafilias,
a gente fala de dois domínios que estão inseridos no universo ou no espaço amostral dos comportamentos sexuais, sendo eles o domínio da clínica e o domínio da justiça. De algum modo, ao redor desses dois conjuntos, a gente tem todos os comportamentos sexuais possíveis dos indivíduos, entre os quais estão os comportamentos sexuais não convencionais, e dentro dos comportamentos sexuais não convencionais, a gente tem o que a gente vem chamando das parafilias e dos transtornos parafílicos, ou seja, aquelas entidades clínicas em cujas teclas a gente tem batido, né, em todos os nossos eventos anteriores, que são o fetichismo, a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, o voyeurismo, o exibicionismo, o frateurismo, o sadismo, o masoquismo e os transtornos correspondentes. Do outro lado, a gente tem o que a lei chama dos crimes sexuais, que são as tipificações, né, do próprio Código Penal brasileiro a respeito de quais comportamentos são aqueles considerados criminosos. O estupro, o abuso de menores, a pornografia infantil, importunação sexual, crimes sexuais em série, entre outros. Qual que é o ponto aqui para a gente? O ponto para a gente é que existem situações em que as parafilias e transtornos parafílicos não configuram crimes sexuais, e esses são os casos, de algum modo, um pouco mais tranquilos, porque eles chegam para a gente no consultório e a gente aborda sem tanto impacto do ponto de vista ético-legal. As situações que configuram crimes sexuais e que chegam para a justiça, já não necessariamente no nosso consultório, né? E que devem ser conduzidas como tal, e as situações de permeio, ou seja, as situações em que o indivíduo é portador de uma parafilia, um transtorno parafílico, e ao mesmo tempo cometeu um crime sexual. Essas são as situações que configuram um verdadeiro dilema ético para o clínico, seja ele psiquiatra, psicólogo, médico de outra especialidade ou qualquer profissional da saúde, e é justamente a respeito dessa intersecção que a gente está interessado em falar hoje aqui para vocês. Qual que é o ponto? O ponto é que os comportamentos sexuais na nossa sociedade, eles são sempre passíveis de juízo. Ou seja, eles são sempre passíveis do julgamento aos olhos do outro que compartilha a mesma cultura e a mesma sociedade com os indivíduos que têm essas práticas, as vivências sexuais não convencionais, né? A tendência da sociedade é julgar essas situações quando elas acontecem. Da onde que vem esse julgamento, que é um julgamento que é feito internamente por cada um de nós? Ele vem justamente da desproporção entre as fantasias e os comportamentos sexuais que todos os indivíduos vivenciam. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre fantasia mais e a respeito de mais possibilidades sexuais do que de fato a gente pratica. O que significa dizer que a sexualidade que todos nós vivemos é uma sexualidade polimorfa, é uma sexualidade multifacetada, que pode se manifestar de muitíssimas formas. É justamente nessa desproporção, ou seja, a gente pensa mais coisas do que a gente age do ponto de vista sexual, que nasce o julgamento. E é exatamente por esse motivo que, na média, indivíduos que praticam atos não convencionais, sexuais, são socialmente enquadrados como malignos e ou patológicos. Essa é a tendência da sociedade de assim julgá-los, e é daí que nascem as punições, o Henrique vai poder dizer melhor, mas consideradas severas para todos esses crimes quando eles ocorrem. É aí que entra o papel do clínico, que é o de tentar decantar, o de tentar não se filiar a esse julgamento ou a essa moralidade que a sociedade pratica em relação aos comportamentos sexuais não convencionais. Isso implica dizer que o clínico é amoral. Amoral não significa moral, ou seja, não significa que o clínico é mais um desses indivíduos que vai moralizar e julgar os praticantes de atos sexuais não convencionais, mas ele também não é imoral, ou seja, não significa que ele é aquele indivíduo que vai liberar toda a forma de prática sexual, inclusive quando ela implica algum tipo de prejuízo a terceiros. O espaço da clínica é um espaço destituído de julgamento moral. E é justamente aí que nasce a possibilidade de tratar
esses indivíduos. Ou seja, é no vínculo terapêutico, e eu tenho certeza que isso vai ser bastante bem abordado pela Luísa no transcorrer da fala dela, é no vínculo terapêutico que nasce a possibilidade desses indivíduos se recuperar. E é exatamente aí que eu encerro esse breve prelúdio, essa introdução às falas do Henrique e da Luísa, ao dizer para vocês que o nosso papel enquanto clínicos está justamente em desfazer os juízos relacionados aos comportamentos não convencionais que a sociedade faz o tempo todo. Agora, como isso é feito e quais são os limites dessas possibilidades de destituição do julgamento moral é o que o Henrique e a Luísa vão apresentar para vocês a partir de agora. Eu imediatamente passo a palavra para o Henrique, mas eu gostaria só de dizer para vocês que eu vou estar atento ao chat para eventuais comentários ou dúvidas, e eu retomo a palavra no final para a gente se debruçar um pouquinho mais a respeito dessas questões que vocês certamente terão, tá bem? Então, eu convido o Henrique a fazer a fala dele, interrompo aqui o meu compartilhamento e desejo uma excelente aula para todos nós. Gabriel, agradeço pela introdução. A todos, boa noite. Gostaria de agradecer também a Bens pelo convite. É um imenso prazer estar aqui entre vocês para conversar sobre temas que tanto me interessam e que tanto nos interessam, né? Fiquei muito feliz a ter contato aí com esse departamento de parafilias, né, dentro da Bens. Então, assim, é uma discussão sempre muito produtiva e com muito recheio ético, moral e recheio filosófico, coisas que a gente gosta bastante e que eu pretendo fazer alguma introdução aqui para vocês também nessa primeira fala minha. Antes de mais nada, queria me apresentar como psiquiatra forense, né? Assim, as pessoas ficam perguntando, meu Deus, o que é psiquiatria forense? Quem é você, né? Mindhunter? Começa a falar o nome de várias séries, assim, não é Mindhunter, é Mindhunter Brasil, né? Assim, então, o papel do psiquiatra forense vai ficar um pouquinho mais claro para vocês depois, mas para a gente introduzir o assunto, eu queria comentar com vocês, né, essa interface tão grande entre a psiquiatria e a sociedade. Eu coloco logo no início que a nossa sociedade, ela é regida por regras e ela é regida por normas. Isso pode parecer meio óbvio, né, mas uma sociedade sem regras e sem normas, ela não vai funcionar tão bem. Só que também não adianta eu ter uma constituição, não adianta eu ter um código penal, um código civil, se as pessoas não entendem a lei. Então, eu preciso partir do pressuposto que os indivíduos, eles conseguem ler a lei, eles conseguem entender a lei e agir em prol do que a lei determina, do que está escrito lá. Então, faz sentido eu pensar que é importantíssimo eu saber se a pessoa tem sanidade mental para que eu consiga aplicar, eu, operador do direito, não eu no caso, mas assim, que o operador do direito consiga aplicar essas leis para esses indivíduos, tá? E isso é muito interessante, né, porque conforme essas leis vão ganhando corpo ao longo da evolução aí da humanidade, surge a psiquiatria. E isso acontece lá no fim do século XVIII, né, isso começa a ficar mais perceptível, porque foi a época em que a sociedade começou a olhar para alguns crimes, por exemplo, e falar, putz, mas será que eu consigo cobrar desse indivíduo essa lei? Será que eu consigo estabelecer essa pena para esse indivíduo? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Então, deixa eu ver quem que pode me ajudar. Aí o operador do direito pegou e chamou o psiquiatra. Chegou um alienista na época, né? E falou, alienista, vem aqui, conversa comigo, vamos entender, fala pra gente se ele consegue responder pelo crime ou não. Foi a partir daí que a psiquiatria forense começou e foi a partir daí que a psiquiatria começou. Por isso que eu coloco que toda psiquiatria é forense, porque não só nessa esfera criminal, mas os nossos transtornos mentais, o que a gente estuda dentro da psiquiatria, tem um impacto direto na sociedade. A gente sabe que alguns dos nossos transtornos mentais, né, dos nossos manuais, o que a gente estuda, tem relação com a autoria de crimes, e aí o Gabriel já deu esse spoiler dessa intersecção entre os transtornos parafílicos e os crimes sexuais, que existe alguma intersecção aí, vamos conversar com mais detalhes daqui a pouco, mas também os transtornos mentais, eles causam uma série de outras limitações na repercussão de rotina, né? Coloquei aí como cidadão, como trabalhador, né? Um indivíduo com uma demência de Alzheimer, por exemplo, ele vai ter dificuldade para se colocar na funcionalidade, para trabalhar, para entender as leis e para se comportar de acordo com o que a lei coloca. E aí,
vários outros dilemas éticos podem surgir, porque a gente começa a discutir também a autonomia desses pacientes, tá? O poder desses pacientes de decidir, o poder desses pacientes para consentir. Pode ir para o próximo slide, Luiz, e só resumindo aí para vocês, então, a questão da psiquiatria forense, ela é uma subespecialidade da psiquiatria, né? Eu sou psiquiatra e depois fui fazer a residência de psiquiatria forense, mas também é uma subespecialidade da medicina legal, e nós fazemos essa interface com o direito. Surgiu a dúvida em relação a algum transtorno mental, o juiz me chama para eu falar sobre a implicação daquele transtorno mental, se é que ele existe ou não, para aquele processo em questão. Pode passar para o próximo também. Coloquei aqui alguns resumos, né, dessas interfaces da psiquiatria forense, interfaces jurídicas. Então, sempre que houver dúvidas da sanidade mental de alguém, independentemente da esfera do processo, se é na esfera civil, na criminal, na trabalhista, na previdenciária, né, se alguém afasta por algum motivo psiquiátrico do trabalho, se alguém adoece com algum transtorno mental durante uma jornada de trabalho, se alguém comete um crime, etc. Tem doença mental, chama o psiquiatra forense para a gente avaliar isso aí. Só que temos também as questões éticas, várias, né? Lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, existe o serviço de interconsulta. Então, eles chamam a psiquiatria forense quando existem dilemas éticos que precisam ser partilhados aí, ou que a gente precisa dar alguma assistência, né, nessa questão ética. Então, assim, posso medicar ou não quem não quer ser medicado? Coloquei outro exemplo aí, posso conter, né, amarrar o paciente psicótico que está agressivo, que está agitado, denuncio o abusador, né, a frase aí que ensejou o webinar de hoje, e as internações psiquiátricas também. Posso ou não internar involuntariamente? A gente tem até uma lei para isso. No aspecto clínico, a gente tem várias outras intersecções também, tanto do ponto de vista de elaborar um relatório médico, quanto alta, enfim, outros procedimentos dentro da clínica, mas que isso já foge um pouco do tema do webinar de hoje. Vamos lá, Luiz, próximo. E o último slide aqui da minha fala, antes da primeira fala, né, antes da Luíse, eu coloquei isso aí para a gente começar a refletir sobre essa questão ética nas parafilias. E eu coloquei como o duplo papel do médico, porque não só do médico, mas de quem assiste esse paciente, né? Então, nós precisamos estabelecer um tratamento, a gente precisa fornecer um tratamento de qualidade, seja ele psicofarmacológico, psicoterápico individual, psicoterápico de grupo, para o indivíduo com parafilia, por exemplo, com um transtorno parafílico, por exemplo, tá? Mas também é papel de quem está cuidando, é papel do médico, é papel do psicólogo, garantir essa segurança da sociedade. Nossa, Henrique, mas médico não é polícia, né? Psicólogo não é polícia. Não, aqui eu falo de manter, né, de garantir essa segurança da sociedade, obviamente no que concerne aos temas médicos, aos temas psiquiátricos. Então, eu como médico que estou assistindo um paciente com transtorno pedofílico, eu tenho esse papel também colocado, inclusive, em algumas leis que eu vou mostrar para vocês. E aí, onde que isso pode se chocar? Nessa parte do sigilo, né? Coloquei que o vínculo é extremamente importante para tratar um paciente, mas se o paciente sabe que eu tenho essa função também de garantir a segurança da sociedade e que eu prezo pelo sigilo, no entanto, a questão do sigilo pode ser um impasse, né? A questão do sigilo também vai ter a ver com esse vínculo. Então, aí começa uma discussão, né? Aí começa um dilema do clínico, de quem assiste esse paciente. Tá? Para isso, a Luíse vai expor aí um caso, já passo a palavra para ela e muito em breve já volto para conversar com vocês sobre alguns outros detalhes do caso. Boa noite, pessoal. Mais um prazer estar aqui com vocês essa noite hoje. Então, como o Henrique falou, eu vim aqui para trazer essa vinheta clínica, né? Que é justamente para a gente se apropriar dessas interfaces ético-forense que o Henrique trouxe, né? E nada melhor do que isso, do que um caso clínico, que tem aqui uma função aí mais ilustrativa para a gente, ok? Então, vem um paciente encaminhado de um psicólogo para avaliação psiquiátrica, mas poderia ser dentro do contexto de uma prática de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, tá? Então, vem um indivíduo do sexo masculino, com 41 anos de idade, solteiro, ensino superior completo, um programador de games, natural da cidade de São Paulo e mora nesse mesmo município com a mãe. Esse paciente contou que ele veio encaminhado porque ele revelou ao psicólogo que,
fazia mais ou menos 20 anos, ele tinha abusado sexualmente de uma amiga da escola, da sua irmã. E essa coleguinha, na época, devia ter cerca de 10 anos de idade, ela era frequentadora assídua da casa e eles tinham uma relação aí muito próxima. E aí o paciente admite na consulta com muita vergonha que um dia, enquanto eles brincavam, ele pediu que a menina acariciasse seu órgão genital e ela assim o fez. E depois desse evento, ele fala de uma culpa muito intensa. Ele conta que ele sentia atração por meninas pré-púberes, com uma idade aproximada ao redor de 10 anos, e ele falava fascinado sobre os vídeos que ele assistia nas plataformas e nas redes sociais, que mostravam aí o cotidiano das meninas pulando amarelinha, brincando de bambolê, e ao mesmo tempo ele repudiava e acabava se revoltando com a publicação desse tipo de conteúdo, dizendo que isso daí poderia ser visto com malícia por outras pessoas. Ainda assim, ele se masturbava acessando esses materiais e após esses eventos, ele sentia muito nojo de si mesmo, se sentia sujo, se sentia indigno. E depois de um episódio como esse, ele decidiu iniciar o acompanhamento com um psicoterapeuta aproximadamente um mês da consulta. De antecedentes pessoais, ele nega o uso de substâncias psicoativas, não tem histórico de eventos psicóticos sem comorbidades clínicas. O pai era dependente de álcool. E aí, diante da anamnese, do exame psíquico, e aí com base na CID-10 e no DSM-5, foi considerada a hipótese diagnóstica de transtorno pedofílico. E só para chover um pouquinho no melhado com vocês, eu trouxe aqui o DSM-5, o que ele fala a respeito do transtorno pedofílico, né? Então, são pacientes que têm fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças pré-púberes. E esse indivíduo, ele acaba colocando em prática esses impulsos sexuais, ou os impulsos, ou essas fantasias acabam causando grande sofrimento a ele, ou alguma dificuldade interpessoal, ok? E aí, então, eu vou perguntar para vocês, diante dessa situação, o que vocês fariam, tá? Diante da situação em que, a respeito desse evento que aconteceu aí há 20 anos atrás. Se puder lançar aí a enquete, Michele. Ok. Considerando o caso, qual seria a sua conduta frente ao crime sexual contra vulnerável cometido pelo paciente há 20 anos atrás? Ok. Então, a maioria das pessoas optaria por não violar o sigilo profissional e registraria em prontuário, apenas 12% iria notificar a autoridade competente. Mas ambos registrariam em prontuário, ok? Vamos lá. Então, qual que é o conflito em que o clínico se depara nesse momento? Tá? Então, às vezes, numa primeira impressão, né, o que pode saltar aos olhos de algumas pessoas seria essa questão do papel social, da responsabilidade social. Afinal, esse indivíduo cometeu lá atrás uma infração moral, uma infração ética, uma infração legal. E aí, será que se eu não denunciar, eu vou ser omisso, né? Por outro lado, nós temos que lembrar que nós também temos um papel como profissionais da área de saúde, certo? Isso também implica em questões éticas, né, no sigilo. E aí, será que eu vou cometer uma infração ética por conta disso, né? O que a gente coloca na balança? Será que esse paciente, ele não está precisando de tratamento, ele está disposto a ser tratado, né? Ele manifestou o desejo desse acompanhamento, como é que ficaria a minha relação com o paciente que acabou de depositar uma confiança em mim para esse tratamento? E tem que considerar também que o tempo, já decorreu muito tempo desse evento, certo? Então, como que a denúncia vai favorecer essa pessoa aí que passou por essa situação lá atrás? E aí, algumas pessoas podem pensar, bom, eu posso prevenir, né, que novos eventos aconteçam quando essa pessoa for punida, quando ela for julgada. Por outro lado, a gente também pode pensar que essa prevenção pode surgir a partir do tratamento. Então, a gente pode evitar uma recorrência, né, a partir do momento em que o paciente for tratado. E aí, vai entrar em jogo em ambos os lados qual que é a história do clínico, né? Quais que são os valores que estão envolvidos, quais foram as minhas experiências pessoais e profissionais que vão colaborar para que eu tome uma ou outra decisão. E aí é importante a gente falar um pouco
que também não cabe a nós ficar julgando os valores de cada um, certo? E aí vamos entrar um pouquinho nessa questão, né, que tangencia aí a prática, né, a clínica. Então, vou entrar na questão da bioética, que por definição seria um estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. Quem falou isso não fui eu, foi o Reich, tá? Então, assim, esses valores e princípios morais, eles vão ser colocados em reflexão, né? Então, eles surgem, então aí eles estão postos, mas a gente vai precisar refletir e estudar sobre isso. Isso que é a bioética. E para a gente falar em bioética, a gente fala sobre 4 fundamentos básicos, certo? 4 princípios, que foram dados aí por Beauchamp e Childress, ok? Então, esses princípios seriam a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. E aí eu trouxe aqui uma máxima do Hipócrates, que é: usarei o tratamento para o bem dos enfermos, segundo minha capacidade de juízo, mas nunca para fazer o mal e a injustiça. No que diz respeito às doenças, criarei o hábito de 2 coisas: socorrer ou, ao menos, não causar danos. Então, aqui ele fala tanto da beneficência como da não maleficência, certo? E aí, na beneficência, nós vamos sempre tentar trazer benefício para o paciente, certo? Então, nós precisamos atender os interesses importantes e que são legítimos desse outro que está pedindo o cuidado. Na não maleficência, tem essa outra máxima, que é o primo non nocere, que seria que, num primeiro momento, né, a gente não vai fazer o mal. Então, antes de tudo, não vamos fazer o mal. E aí entra não matar, não causar dor, não incapacitar, não ferir e permitir o que é bom. E, claro, né, assim a gente vai evitar, né, dentro das atitudes profissionais, o dano, o mal ou uma ofensa a essa outra pessoa. O outro princípio seria a autonomia. E a autonomia é um princípio que tem como base, como virtude, a liberdade. Para que eu possa exercer a autonomia, eu preciso ser capaz de exercê-la, certo? E eu preciso também reconhecer a autonomia como direito de uma outra pessoa. Para que eu tenha autonomia, claro, eu também preciso ter algumas opções. E dentro da prática na saúde mental, a gente tem sempre um conflito, né? Ou muitas vezes aparece esse conflito, certo? O paciente que tem pouca autonomia, às vezes exige que o clínico tenha uma postura mais paternalista, certo? Então, que ele seja um pouco mais ativo, que ele tome algumas medidas para o paciente, né? Enfim. E aí, como quarto princípio, nós temos a justiça, que seria nada mais, nada menos do que oferecer a cada um o que cada um precisa. E nesse momento, é necessário que a gente suspenda o nosso julgamento, né? Evitar que alguns aspectos, como aspectos sociais, políticos, financeiros, culturais, etc., interfiram na relação com o paciente. E por falar em relação com o paciente, eu vou entrar um pouco nesse assunto, que nós vamos chover um pouquinho numa olhada aqui. Então, faz parte do papel do clínico ouvir livremente, aberto ao discurso narrado, as atitudes do paciente, ao mesmo tempo em que nós nos atentamos às nossas próprias respostas espontâneas frente àquilo que foi subjetivamente vivido. A gente cuida, assim, reflexivamente, então eu penso sobre isso, para que os nossos juízos não se agreguem às nossas próprias intenções e preconceitos. E aí a totalidade do sujeito é compartilhada por 2, aquele que padece e o que tem, por tarefa implícita, cuidar desse padecimento, que afinal aquele lhe confiou. Então, tá aí, o paciente, ele confia, né, os cuidados ao clínico. Então, qual que é o nosso papel aqui, né, dentro desse contexto? Então, o vínculo, ele vai surgir como uma ferramenta muito importante dentro da clínica, né? E o vínculo, ele é baseado em uma série de questões. Então, para que a gente consiga ter um bom vínculo, primeiro que inicialmente toda relação, ela tem um contrato envolvido. Às vezes esse contrato é implícito e às vezes ele é explícito. E aí isso vai dizer um pouco do papel que cada um tem, mas é uma relação que envolve 2 pessoas, envolve confiança de ambas as partes. Então, tanto o paciente precisa ter confiança no clínico e o clínico precisa ter confiança naquilo que o paciente está contando também.
E o vínculo ele vai ser construído também a partir de um processo empático envolvendo essas duas pessoas. E é importante a transparência, a comunicação, né, trazer tudo trazer tudo verbalizado, né, para esse contexto, para que a gente consiga criar um bom vínculo e para que a gente consiga, a partir desse vínculo, fazer um tratamento adequado. Sem o vínculo, a gente não vai conseguir tratar o nosso paciente. E aí eu trago aqui para vocês um pouco de uma questão sobre a procura pelo tratamento, certo? Então, é uma situação onde os pacientes que são pedófilos, muitas vezes, eles vão ter uma dificuldade em procurar um tratamento. Eu trouxe aqui um artigo da Universidade de Berlim, a Charité, e eles fizeram esse artigo a partir de uma campanha que foi divulgada na mídia, trazendo aí uma oportunidade de tratamento para pacientes pedófilos e hebéfilos. E aí foram entrevistadas 358 pessoas, e dessas, 273 realmente preenchiam critérios para pedofilia e hebefilia. Dessas pessoas que preenchiam o critério, 46,5% relatavam que elas tinham consultado o médico ou um profissional de saúde mental nos últimos 6 meses, tá? Então, 46,5%. Desses pacientes que tinham consultado o médico ou o profissional da saúde mental, 18,1% eles não revelaram sua preferência sexual por menores na consulta. Então, isso significa que cerca de 20% deles não conseguiam trazer isso à tona. 26% dos 273 informaram que eles desejavam consultar um profissional, só que desses 26%, só 8,2% pesquisaram de fato sobre alguma ajuda, certo? Então, é esse perfil que a gente está falando, tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Como é que fica aí a adesão ao tratamento? Se o psiquiatra ele for obrigado, de fato, a comunicar todo e qualquer ato pedofílico, será que isso não vai intimidar esses pacientes, né, na hora de buscar um tratamento? Será que isso não vai afastar, né? Será que também alguns pacientes não vão acabar omitindo essa prática e aí isso também acaba prejudicando o tratamento, certo? E aí, ao invés da gente proteger a criança e adolescente, a gente vai continuar expondo esses vulneráveis a um tipo de assédio, certo? Então, uma ideia que inicialmente tem a intenção de proteger pode acabar tendo um efeito contrário. Aí eu vou trazer para vocês uma segunda situação. Esse mesmo paciente vem de novo no consultório, tá? Então, ele está em segmento psiquiátrico psicoterapêutico irregular. Ele retorna depois de 1 ano da avaliação inicial, está em uso de paroxetina, 40 mg por dia. Ele havia faltado algumas vezes nas sessões de psicoterapia e na última avaliação psiquiátrica. E aí o sujeito dizia que estava bem, ele tinha apagado das suas redes sociais, que estava se dedicando mais ao trabalho, e a sua casa também tinha ganhado um certo ânimo, porque a sua sobrinha vinha para ser supervisionada pela avó, uma vez que a mãe havia conseguido um emprego e não tinha com quem deixá-lo. Aí o paciente vem contando com uma fluidez, com uma empolgação de tonalidade pueril sobre a rotina desses dias. Então, a menina de 9 anos é buscada pela avó e os 3 compartilham o momento da refeição. E aí, logo que eles encerram, ele precisa retornar ao escritório para dar continuidade ao seu trabalho por meio remoto. E da sua mesa de trabalho, ele acaba aí se distraindo, ele ouve a criança brincando no quarto do lado, enquanto a avó termina de lavar louças. E aí eu trago para vocês a nossa segunda enquete. E aí, considerando o caso, qual que ia ser sua conduta frente à vulnerabilidade da sobrinha? Ok, então 36% das pessoas não violaria o sigilo profissional, iria registrar no prontuário, 50% violaria o sigilo profissional e acionaria os familiares, registraria no prontuário, 14% violaria o sigilo profissional e notificaria a suspeita à autoridade competente e registraria no prontuário, e ninguém iria violar o sigilo profissional, acionar os familiares e notificar. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, mais uma vez, em evidência os conflitos que estão envolvidos. Mas dessa vez não é só uma questão de denúncia ou não denúncia, certo? Então, aqui parece que tem algo que
fala a favor de um coletivo, né, e algo que traz uma questão mais individual voltada para o paciente. Então, em ambos lados, a gente tem que o médico ele tem um papel profissional, porque ele também tem um papel de proteger o outro, certo? Então, nessa questão mais coletiva, né, a gente pensa assim, bom, esse paciente não está vindo nas consultas, né, não está vindo nas sessões com o psicólogo, faltou na consulta com o psiquiatra, a gente não sabe muito bem como é que está se dando aí essa situação com a sobrinha, né, a gente percebe que tem uma oportunidade para abuso, ele já tem uma história prévia, a gente identifica que existe um risco, né, ou não sabemos nem se não tem uma suspeita, né, tem um prejuízo da autonomia do paciente diante desse contexto, né, de risco, e aí vão entrar, então, os valores do clínico e as experiências também do clínico. E, por outro lado, tem uma questão individual que fala, né, para o lado do paciente, que a gente também tem uma ética profissional envolvida, existe a relação profissional com o paciente, então, como é que ficaria se a gente expusesse essa situação, né? Será que diante da exposição do paciente, isso daí não quebraria o vínculo, né? Será que ele não interromperia o tratamento, né? E aí não seria importante que ele mantivesse o tratamento até para prevenir que tudo aconteça, para que a gente consiga ter um controle da situação? E aí eu vou falar um pouquinho da nossa responsabilidade social, certo? Então, uma vez que o terapeuta está envolvido, né, existe uma relação terapeuta-paciente, então o terapeuta está suficientemente envolvido para assumir alguma responsabilidade, não só pela segurança do paciente, mas também de uma pessoa que ele sabe que está ameaçado pelo paciente. E aí, diante desse contexto, existem duas opções. A gente pode intervir na conduta dessa pessoa, certo? Ou dar o direito a esse outro vulnerável de proteção. E aí eu trago para vocês o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se o médico, o professor, o responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, da pré-escola ou creche, deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, aí vai gerar uma pena, certo? Então, fica aí em questionamento, né? A gente está falando de que médico, né? Esse que está atendendo a criança ou é esse que está atendendo o paciente pedófilo, no caso, certo? E aí, o que seria uma suspeita, né? Isso também fica bem amplo. Depois a gente dá uma olhadinha e se aprofunda um pouco mais no tema com o Henrique. E aí eu vou trazer algumas questões que podem ajudar com o clínico, né? O que pode ajudar o clínico? Então, a gente, diante desse caso que é um pouco mais complexo, né? O que a gente pode fazer, certo? Então, até antes desse evento, a gente pode fazer alguns combinados com o paciente. Então, dá para trazer para o momento da consulta esse receio do paciente de ser denunciado, do julgamento do clínico, né? E esse assunto ele pode ser trazido para discussão até para colocar um pouco em discussão com o paciente como que a gente pode agir quando existe uma situação de ameaça, né? O paciente precisa saber um pouco sobre o que está envolvido, certo? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é importante de trazer na consulta, e a responsabilidade do clínico também é importante que seja conversado com o paciente. E aí, diante disso, dá para fazer alguns combinados, né? Se de repente, você percebe que o paciente está colocando outra pessoa em risco, né? O que a gente pode fazer? Isso pode ser conversado para que o paciente tenha alguma participação nisso também. E aí, quando a gente fala de envolver os familiares, né, que foi uma das alternativas que a gente colocou lá na enquete, a gente pode também falar para o paciente, né? Então, olha, eu estou vendo que você está numa situação complicada, estou percebendo que existe um risco, né?
Será que a gente não pode acionar alguém? Será que a gente não pode conversar com alguém? E aí o paciente mesmo pode conversar com os familiares, né, na presença ali do profissional da área de saúde, para conversar quais são as possibilidades, né, junto do paciente e da família, para que a gente consiga ter um pouco mais de controle diante daquela situação. E aí é importante, então, dar a oportunidade para o paciente comunicar, certo? Isso daí é algo que não interfere tanto assim no vínculo, né? Você está dando opções para ele exercer a autonomia dele também. E aí, por último, eu trago a questão do prontuário, que é extremamente importante, por isso eu não deixei vocês errarem, em todas as alternativas tinha. O prontuário ele é um documento que é essencial para a prática clínica, então não é só para o raciocínio clínico, porque isso também é importante para que você consiga ter uma prática concisa, né? Mas também para algum respaldo. E aí vai entrar o fato de que você precisa justificar a sua conduta. Se daqui a 5 anos você for chamado, né, para depor, você tem um registro da motivação para aquela conduta, né? E como essa situação é um pouco mais complexa, existem várias possibilidades. E aí, muitas vezes, não vai ter o certo nem o errado. O importante é que você justifique no prontuário qual que foi a sua conduta e por que daquela conduta. Então, só lembrar mais uma vez que, às vezes, é importante a gente tomar algumas decisões mais compartilhadas que envolvam o paciente, que envolvam o familiar, e não se esquecer que nós não estamos sozinhos, então existem profissionais que estão envolvidos nos casos também. E se você tem dúvida, também é possível a gente acessar o conselho de classe de cada um, ok? Então, por aqui eu encerro a minha fala e convido o Henrique a dar continuidade à nossa sessão. Vamos lá, senhores. Sei que tem gente com sono, sei que tem gente com fome, mas tá quase. Não tem como a gente não falar de sigilo profissional, prometo para vocês que vai ser legal. E por que é tão importante falar sobre sigilo profissional? Porque é importante guardar sigilo? Porque é muito importante que as pessoas tenham privacidade de suas vidas íntimas, certo? No pós-Segunda Guerra, né, aquele período todo complicado do ponto de vista ético e moral, que vocês sabem, daquelas falcatruas que aconteceram por lá, e por aqui, inclusive, em 1948, né, a Organização das Nações Unidas institui essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e nessa declaração já está assegurado o direito de todos nós ao respeito da nossa vida privada. Esse também é um direito assegurado pela nossa Constituição, tá? E esse é um direito, o direito do sigilo, portanto, o direito de guardar esse segredo, o direito de as pessoas terem a vida privada e do profissional não poder falar necessariamente sobre ela, não é restrito ao médico. Trago um artigo do Código Penal Brasileiro que coloca que se você revelar, sem justa causa, algum segredo de que tenha ciência em função do seu trabalho e cuja revelação possa produzir dano a outra pessoa, você pode ser preso. Então, é uma coisa também do Código Penal. E quando a gente vai mais especificamente no sigilo médico, né, no juramento hipocrático, né, de 1771, já tem menção a isso, né, o que no exercício ou fora do exercício e no comércio da vida eu vir ou ouvir, que não seja necessário revelar, conservarei como segredo. Quer dizer, é muito antiga essa discussão e no Código de Ética Médica mais atual, no artigo 73, tem esse artigo clássico. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, famosa justa causa, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. E é aí que começa a polêmica. Coloquei que o sigilo médico é uma questão muito polêmica no campo da ética e da bioética, né? A Luísa apresentou para vocês a ética principialista, lá do Bouchard, que a gente tem aqueles 4 princípios, né? Beneficência, não maleficência, justiça, autonomia, e a hora que a gente pensa no sigilo, ou a hora que a gente pensa em quebrar o sigilo, a gente pode olhar para algum princípio e falar, não, ó, acho que eu vou quebrar o sigilo nesse caso, pensando na bioética, pensando no princípio da justiça. Mas não vou quebrar pensando no sigilo, lá na autonomia, naquele outro princípio. E aí é um dos problemas, né, da ética principialista, porque aqueles princípios não guardam hierarquia, né, assim, não existe nenhuma hierarquia entre eles. Então, qual que você vai pensar mais, né? Para aquele paciente é mais importante um ou outro? É muito discutível.
coloco para vocês, então, que o sigilo médico não é absoluto. E se ele é relativo, por que ele é relativo? Porque o interesse da vida privada, ele nunca pode ser superior ou ele nunca pode transpor o interesse coletivo. Então, o meu interesse privado não pode prejudicar o interesse coletivo, não pode prejudicar a harmonia social. Por conta disso, o sigilo médico ele não é absoluto e, por conta disso, ele pode ser quebrado. Trago aqui as definições clássicas, né, de justa causa, do professor Genival Veloso, né, um professor da medicina legal brasileira, um professor bem famoso, e a justa causa é uma das possibilidades, né, de quebra do sigilo, como já prevê o Código de Ética Médica que eu mostrei para vocês. Bom, o que seria esse termo amplo, justa causa? Vocês vão ver que depois da definição, ele vai continuar amplo. Interesse de ordem moral ou social que justifique o não cumprimento da norma, contanto que os motivos sejam justificadores de tal violação. Continua amplo, né? Então, o que é justa causa, às vezes, para uma pessoa, pode não ser justa causa para outro profissional. E o que seria o dever legal? O dever legal é mais fácil. Existe uma lei e eu preciso cumprir o que está escrito nessa lei. Eu preciso observar essa lei, preciso seguir essa lei. Se eu, enfim, preciso quebrar o sigilo porque existe uma lei lá falando que eu preciso quebrar, falando que eu preciso denunciar, por exemplo, que eu preciso tomar alguma postura, isso está previsto no Código de Ética Médica. Bom, e o que está escrito na lei? Tem muita lei. Peguei aqui só alguns highlights para vocês verem, porque é muita coisa mesmo que está escrito. O ECA, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, é a Lei 8.069, lá da década de 90. O artigo 5º do ECA fala o seguinte, ó, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, não podemos permitir que isso aconteça, está na lei. Tem uma outra lei que vai modificar o ECA, inclusive, uma lei que vai em 2008 e modifica um lá dos artigos do ECA, e a lei, copiei aqui, com aspas, tá? E aqui esses grifos são meus. Essa lei altera o ECA, para aprimorar o combate à produção, venda, distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. E aí esse nome pedofilia começa, né, a polêmica, porque, peraí, mas pedofilia não é uma parafilia, não é um transtorno pedofílico, não é um transtorno parafílico? Mas aí a lei começa a colocar, está no corpo da lei, pessoal. Né, o operador do direito às vezes usa esse termo de uma forma que não é a forma correta, a forma médica, né, pedofilia é uma parafilia, como a gente já comentou aqui. Enfim, continuando, o ECA ele vai trazer uma série de artigos falando que é proibido, né, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar cenas de sexo explícito, pornografia em geral envolvendo criança, não pode vender, não pode possuir, não pode armazenar e tem todas essas penas para esses crimes. O Código Penal também fala que é proibido, é crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Você pode ser preso de 8 a 15 anos. Bom, Henrique, mas cadê a pena para as parafilias? Né? Onde está escrito? Onde está? Pessoal, parafilia não é crime, tá? Nossa, Henrique, tô passado. Parafilia não é crime, a gente já falou para vocês. E não necessariamente vai indicar intervenção clínica, né? Só voltando ao que o Gabriel e a Luísa já colocaram. Parafilia é qualquer interesse sexual intenso e persistente, que não aquele voltado para a estimulação genital ou para as carícias preliminares, com parceiros humanos que consentem e que apresentam um fenótipo normal na autoridade física. Ou seja, várias coisas podem ser parafilias e não é crime, né? Assim, necessariamente, assim, por exemplo, alguém que gosta muito de pé pode entrar aqui dentro dessas parafilias e a pessoa não está cometendo um crime porque ela gosta de pés, né? Assim, então não faz muito sentido. Agora, transtorno parafílico, Henrique, então é crime. Se o parafilia não é, o transtorno parafílico é. Não, não é. A diferença entre parafilia e o transtorno parafílico é que o transtorno ele gera sofrimento para o indivíduo, ou ele pode prejudicar outra pessoa, né? Prejudica a funcionalidade do próprio indivíduo, ou ele implica dano ou risco a outros, tá? Ambas as definições são do DSM-5, que é o manual da Associação Americana de Psiquiatria, tá bom?
Bom, mas e aí tem aquela intersecção que o Gabriel colocou lá no slide dele, né? Aquela intersecção que tem os crimes sexuais, que tem as parafilias. Bom, vamos primeiro falar de uma forma mais geral sobre os crimes sexuais, pessoal. Quem comete crime sexual, em sua ampla maioria, é um criminoso sexual situacional. Tá? É assim, é uma pessoa que se aproveita de uma situação, se aproveita de alguma vulnerabilidade ou que se aproveita de algum momento de vulnerabilidade ali e aí comete o crime, tá? Só para vocês terem ideia, assim, de todas as pessoas presas, tá, por, enfim, abusar de crianças, 80% delas não tem um transtorno pedofílico, tá? A gente tem umas estatísticas que vão um pouquinho para menos, um pouco para mais, mas a média é essa. 80% das pessoas que cometem crimes contra crianças, que abusam de crianças, não tem o diagnóstico de transtorno pedofílico. É o criminoso sexual situacional. Como eu coloquei, na maior parte das vezes não tem transtorno mental e que o crime ele acontece nessas situações. O que confere em poder absoluto, como eu falei, né, alguma hierarquia, alguma vulnerabilidade aí, e também pode envolver alguma dificuldade de controle de impulsos do indivíduo que cometeu o crime. Na maior parte dos casos não existe antecedente e na maior parte dos casos também não tem reincidência depois que a gente modifica o ambiente, né? Coloquei exemplos, né, prisioneiros, né, em guerras, encarceramento, babás que abusam de crianças. Via de regra, quando você muda o ambiente, esse risco não acontece novamente, assim, o crime não reincide, tá? O indivíduo não reincide. Agora, existe um criminoso sexual que ele tem uma parafilia? Existe um criminoso sexual que ele tem um transtorno pedofílico? Sim, assim, pode existir, né, assim, o indivíduo que vai ao ato, né, assim, ele tem aquela fantasia com criança, ele vai ao ato, ele vai lá e abusa de uma criança. Mas aí qual que é o problema? Quando isso aparece num processo, surge a dúvida, que eu comentei com vocês, sobre a sanidade mental de uma pessoa, né, assim, a gente não pode falar que ele não tem um transtorno pedofílico sem uma avaliação psiquiátrica, sem uma avaliação pericial. E aí que a psiquiatria forense entra, é aí que eu vou avaliar aquele indivíduo. Nessa avaliação, eu vou precisar saber da capacidade de entendimento do indivíduo, né, se ele consegue entender que aquilo que ele fez é crime, tá? E via de regra, num transtorno pedofílico, a gente não tem esse prejuízo do entendimento. A pessoa sabe que é crime abusar de uma criança. No entanto, é comum ter algum prejuízo da autodeterminação, que a gente fala, que na verdade é a capacidade da pessoa se comportar de acordo com aquele entendimento, né? A pessoa pode ter alguma alteração da esfera dos impulsos, do controle de impulsos, por exemplo, que prejudique essa capacidade de autodeterminação, que é o que eu vou avaliar na perícia. E no consultório, Henrique, se eu avaliar um indivíduo e chegar a essa conclusão, eu posso denunciar o indivíduo? E aí eu trago uma polêmica clássica para vocês, do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Pessoal, vocês sabem que quando surge uma dúvida ética, o CREMESP tem lá uma comissão que está à disposição para a gente recorrer, né? Então a gente pode entrar lá, a gente pode conversar, a gente pode mandar e-mail, a gente pode perguntar a opinião deles sobre essas interfaces éticas e eles emitem os pareceres. Tudo isso aqui está na internet, tá? Eu vou colocar esse parecer porque é interessantíssimo e cheio de nuances técnicas e nuances éticas importantes para construir aí essas várias ferramentas que o webinar está dando para vocês para decisão clínica no consultório. Vamos lá, ó. Tudo acontece em 2007. O diretor clínico do HC, ele envia esse parecer ao CREMESP, para o CREMESP, enfim, saber que existiu esse parecer da comissão de ética do hospital, para o CREMESP analisar o que a comissão de ética do hospital das clínicas disse, tá? Qual que era o tema desse parecer? Tá lá, ó. O parecer da Comissão de Ética do Hospital defende a obrigação do médico de quebrar o sigilo quando tem conhecimento da prática de pedofilia por seu paciente. Queria deixar claro aqui que esse parecer tem por base pacientes com diagnóstico de pedofilia codificado pela CID. Na época, CID-10, ainda é o que a gente usa, né? Mas assim, o parecer tem algumas alterações aí por conta da data também, vou pontuando para vocês. Os pacientes aqui esse parecer se refere, esse paciente, ele está em atendimento psiquiátrico e psicoterápico. Vamos lá, ó, síntese do parecer da Comissão de Bioética. O que a comissão falou primeiro? Bom, no caso da existência de atos sexuais, o documento observa que o sistema legal brasileiro
tem alguns dispositivos. E aí a comissão vai falar, ó, tem o ECA, e o ECA tem 2 artigos importantes. Dá uma olhada no artigo 17, CRM, ó, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade e da integridade física, psíquica e moral da criança. Nós precisamos preservar a imagem, identidade, autonomia, valores, ideias dos espaços dos objetos pessoais. Artigo 18 diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E a própria comissão fala assim, ó, esse artigo 18, quando ele fala que é dever de todos, ele está colocando vocês, viu, médicos? Está colocando nós, profissionais de saúde. Então, nós precisamos prezar por essa dignidade da criança, tá? Em seguida, o parecerista se indaga, né, se caberia a quebra de sigilo no caso de saber da pedofilia, né, do conhecimento aí desse ato de pedofilia para impedir o sofrimento de uma criança indefesa. Ele fala que no artigo 102 do Código de Ética Médica tem a questão do sigilo, né? Se a gente revelar fatos de que a gente tenha conhecimento em função do exercício da sua profissão, salvo por justa causa, dever legal, autorização do paciente, a gente não pode, isso é vedado, tá? E aí, qual que é a questão? A questão é que o parecer coloca que a quebra de sigilo, nesse caso, estaria justificada, porque a gente precisa enfim, tem esse bem maior em termos sociais, né, tem aquela lei, e a sociedade precisa priorizar essa proteção da criança, tá? A gente precisa também tomar providências para proteger o indefeso. E mais, a comissão coloca, não agir para impedir essa ação condenável, além de falha ética, pode ser considerado cumplicidade ou omissão de socorro. Deste modo, o parecer, ele propõe que tanto do ponto de vista de dever legal como da justa causa, a gente pode quebrar o sigilo, tá? E se a gente quebrar o sigilo, quebrando o sigilo, né, a gente tem que notificar a vara da infância e da juventude, que é o que está escrito nesse artigo 245 do ECA, tá? O parecer coloca assim, ó, no entanto, essa quebra só se justifica se o caso aconteceu, se o caso foi concreto, sendo a comunicação de meras suspeitas, além de ser quebra ética, sujeita o denunciante a processo por denunciação caluniosa. Ou seja, se você denunciar alguém por alguma suspeita, você pode ter problemas, porque isso pode ser uma calúnia, então você pode sofrer um processo. É isso que a Comissão de Ética falou. Eles concluíram, então, que se tiver um caso concreto, a gente é obrigado a comunicar a vara da infância e da juventude. Em casos pretéritos, como o caso aí da primeira enquete, né, meras conjecturas ou fantasias, do ponto de vista ético, não se deve quebrar o sigilo profissional. A Comissão de Ética continua, fala, os serviços que prestam assistência a esses indivíduos precisam avisar esses indivíduos que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e que a universidade tem um papel de continuar estudando e ajudar a sociedade civil nesses assuntos. Beleza, aí vem o departamento jurídico do CREMESP comentar o parecer da Comissão de Ética. O departamento jurídico coloca assim, ó, eu entendi que vocês falaram, mas deixa eu mostrar alguns artigos da Constituição. Ó, no artigo 227 fala que realmente a criança é a prioridade absoluta da nação. O ECA também fala que nenhuma criança pode ser objeto de negligência, exploração, como eu coloquei para vocês. Aí ele fala assim, ó, já o artigo 13 do ECA estabelece que os casos de suspeita ou confirmação também devem ser comunicados. Então, HC, vocês precisam comunicar a vara da infância não só quando tem o caso concreto, mas também na suspeita, porque isso está escrito na lei, isso está escrito no ECA. Se você não comunicar, isso é infração administrativa. Inclusive está escrito no próprio ECA, ó, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental para a escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente. Aí, o que o CREMESP colocou? Há que se notar, entretanto, que o sujeito ativo dessa infração, ou seja, quem pode cometer esse crime aqui, que essa lei fala, é o médico que assiste à criança ou ao adolescente. Logo, no caso de pedofilia, o médico que assiste o paciente pedófilo, não a criança ou adolescente, dessa forma o artigo não se aplica a esse médico. Então, assim, não tem como você penalizar, porque aqui esse artigo está falando que é o pediatra que tem que denunciar, tá? O médico que atende o portador do transtorno pedofílico, ele não entra nesse artigo aqui. Tá? Ele não pode receber essa pena por esse artigo aqui.
Há também a questão legal do sigilo profissional. O médico que relatar a prática de pedofilia cometida por seu paciente à autoridade pode violar o segredo profissional do Código Penal, que eu coloquei para vocês já. Então, ele fala que, se você revelar, você pode entrar aqui nesse artigo do Código Penal. De acordo com esse artigo, estará o médico cometendo crime de violação de segredo médico. Essa posição, todavia, não é pacífica, uma vez que o STF já decidiu que o sigilo não é absoluto, dependendo do caso concreto. Aqui é quase com salvo-conduto. Peraí, vamos lá, uma ressalvinha, né? Então, dá para discutir isso aí, tá? Mas, em tese, é isso que o CREMESP coloca. E ele coloca, por outro lado, o médico que não comunicar à autoridade não pratica contravenção penal, ou seja, não deixa de obedecer uma lei, né? Por quê? Ele coloca aqui, tem esse artigo que fala: deixar de comunicar à autoridade competente, crime de ação pública, que teve conhecimento no exercício da medicina ou da sua profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e da comunicação, não expõe o paciente, né, o cliente, ao procedimento criminal, é multa. E ele fala que a gente não entra aí, assim o médico que deixa de comunicar a ocorrência de pedofilia não incidirá nesse artigo. Por quê? Porque a comunicação do crime irá expor o seu paciente a processo criminal. E está escrito na lei que a gente não pode quebrar, assim, né, contar isso aí, mesmo que tenha a ver, porque vai expor o indivíduo a procedimento criminal, isso que está escrito. E aí o CREMESP fala que a gente não pode fazer isso, porque a comunicação do crime vai expor o nosso paciente a processo criminal, tá? Por que eu risquei isso aqui? Isso aqui é o que está escrito no parecer. Mas atentado violento ao pudor não existe mais, hoje é tudo estupro, né? E estupro não é uma ação penal privada, é uma ação pública incondicionada. O Ministério Público vai lá e toma a frente e abre a denúncia, tá? Então por isso que acho que não tem muito sentido a gente discutir aqui. Então vamos lá. E se o caso se amoldar à exceção, isto é, se o crime de atentado ao pudor proceder mediante ação penal pública incondicionada, também não incidirá o médico no artigo 66, pois a comunicação do crime exporá seu paciente a processo criminal. Resumindo, não. Tá? Parecer. Na elaboração desse parecer foi levado em consideração, além das ponderações acima mencionadas, sugestões oriundas do debate do Congresso, enfim, foi a Câmara Técnica do CREMESP, avaliou tudo aí. E aqui que eles colocam, a pedofilia dispõe de duplo status, ela é um diagnóstico médico e um delito, CRM falando isso. Seu reconhecimento como distúrbio mental implica a admissão e a vontade do sujeito pedófilo está comprometida, ao menos em relação ao seu comportamento sexual. E aí ele é mais enfático, a quebra de sigilo no caso de paciente pedófilo não pode ser entendida como dever legal, por conta do que eu já mostrei para vocês. Tá? Aí ele fala que o artigo usado pela Comissão de Bioética da USP para justificar o dever legal, no entendimento do Departamento Jurídico do CREMESP, assiste ao médico, né, a criança ou adolescente, não ao médico que cuida do pedófilo, e sim do pediatra. Tá? O rompimento do segredo em caso do paciente pedófilo deve ser considerado uma faculdade do médico e não uma obrigação. A autonomia do médico deve prevalecer nessa circunstância. Pode ser admitido como justa causa em casos particulares, como estabelece o artigo 102, mas o parecer não coloca qual seria. O que eles sugerem? Fala, tá pensando em quebrar sigilo? Tá pensando em denunciar? A gente propõe alguns parâmetros para você discutir o caso, para você discutir se faz sentido ou não essa denúncia. Então, discutir o sexo e a condição psíquica do pedófilo, sua história pregressa, se há outro transtorno mental, as características do relacionamento sexual com a criança e com o adolescente, a avaliação da periculosidade do paciente, seu real interesse na cura, o tipo e a gravidade do prejuízo infligido à criança ou adolescente. E, médico, você que está em dúvida, você pode também pedir ajuda para outro médico. Você pode pedir ajuda para a comissão de ética do seu hospital, que também vão te orientar. A gente precisa tentar sempre alertar a familiar, alertar os parentes, esforçar pela comunicar a autoridade, né? Tomar cuidado para isso não interromper o processo terapêutico, tomar cuidado com o vínculo, buscar, na medida do possível, que a criança ou adolescente envolvido também seja assistido pela equipe terapêutica e que o PROSEX o ambulatório, né, de sexualidade do Instituto de Psiquiatria da USP se reveste de grande relevância para continuar atendendo e estudando o caso. Rapidinho mostrar para vocês que tem outros pareceres sobre isso. Tem um parecer de Minas que uma médica perguntou, recebi no consultório, alguém que falou que foi realmente estuprou, né, fez um abuso sexual aí contra uma criança menor de 8 anos de idade e tal. O que eu faço? O parecerista aqui de Minas colocou, nesse caso a conduta é relatar o caso, seja o paciente particular ou não, o médico não deve manter sigilo, deve denunciar o conselho tutelar, trata-se no entendimento desse conselho, o dever legal do médico assistente.
E aí ela volta, mas a minha dúvida está em duas situações. A primeira, quando o abuso já aconteceu lá atrás, e a outra, se pode vir a acontecer. O parecerista fala, não, é para denunciar das duas formas. Com certeza, quando o médico assume o seu dever e denuncia a autoridade competente, estará também evitando novos abusos. Isso também está disponível na internet, tá? Mas aí, Henrique, denuncio ou não denuncio? Último slide. Qual seria a decisão mais ética? Pessoal, a gente precisa avaliar caso a caso. Em muitas situações, coloquei para vocês, não tem uma conduta mais correta, mas sim uma conduta mais prudente. E aí sim, essa discussão pode ser interessante. Com colegas, com outros profissionais que assistem o paciente, com o serviço social, com comissão de ética, com o CREMESP, pedindo a sugestão, por exemplo, né, do Conselho Regional de Medicina de onde vocês moram. Precisamos também sempre nos atentar aos valores morais, conhecer as regras e leis que ditam o exercício da medicina, coloquei algumas aqui para vocês, e aos valores éticos, respeitar os valores individuais de cada paciente em seu ambiente cultural. Aqui tem algumas sugestões de leitura / bibliografia, tá? Aqui o Comentários ao Código de Ética Médica, é um livro muito legal do professor Genival, recomendo. E aqui, quem ficou curioso, porque eu não falei com muitos detalhes de pedófilos, muitos detalhes de outras questões da psiquiatria forense, fiquem à vontade para comprar o nosso livro aqui do Grupo de Psiquiatria Forense do Instituto de Psiquiatria da USP. Com isso, encerro a minha fala. Agradeço pela atenção. Vamos voltar aí às enquetes com a Luísa. Coloco o meu e-mail institucional e o meu Instagram, se alguém quiser perguntar alguma coisa também posteriormente. Agradeço novamente. Gente, então, a gente só queria fazer mais uma vez as enquetes, só para ver se vocês mudaram alguma opinião ou não, tá? Vamos colocar aqui na tela, mas rapidinho, 30 segundos para vocês responderem mais uma vez as situações. Ok, então mantivemos aí mais ou menos a mesma coisa na primeira situação. E na segunda tivemos algumas modificações, né? Mas também, em termos gerais, a única coisa que alguém teve uma resposta ali que violaria, acionaria os familiares e notificaria a suspeita. Tudo bem, legal. Interessante. Então, obrigada, gente, foi um prazer. Não sei se talvez o Gabriel queira fazer algum outro comentário. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo as falas da Luísa e do Henrique. Acho que foram de grande valor para compor algum tipo de opinião de cada um de vocês que está assistindo ao webinar a respeito da decisão muito própria para uma situação tão delicada quanto essa que foi apresentada, né? Mais importante do que responder a pergunta do denuncio ou não denuncio com sim ou não, é vocês se sentirem suficientemente amparados pela lei, pela ética e pela clínica para conseguirem tomar a decisão que é muito individual de cada um de vocês. É óbvio que a gente tem, por premissa aqui, puxar um pouco mais a sardinha para o lado do valor do vínculo e o valor do terapêutico, porque, em última análise, é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, mas é bastante importante apresentar para vocês quais são os pilares que nos amparam justamente para poder executar esse tipo de prática, tá bem? Eu não vou ter muito tempo de repercutir no bate-papo com vocês as brilhantes aulas do Henrique e da Luísa, mas fica o convite para estender essa repercussão no nosso grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que a própria Luísa vai conduzir vocês por alguns caminhos muito interessantes a respeito disso esta semana e nas semanas consecutivas. Antes de terminar, eu queria só anunciar o próximo evento da nossa Passarela Bens. Então, na próxima semana, no dia 21/7, junto ao pessoal do Departamento de Cirurgia Peniana, haverá o webinar Curvatura Peniana Congênita, Técnicas Cirúrgicas e Desafios. Então, em nome da Bens, esperamos vê-los todos na próxima semana, nesse próximo evento do pessoal do Departamento de Cirurgia Peniana. Então, encerro por aqui, agradecendo de novo a presença de todos. Um grande abraço e até a próxima.